Salve rapaziada, Igor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, cara, eu vou falar aqui sobre um caso, né? Uma história aí que aconteceu comigo, da época que eu desenvolvi a anorexia, né? Anorexia, acho que a maioria das pessoas já conhecem o termo, né? Ou já ouviram falar, mas anorexia é basicamente, cara, é uma condição psicológica, né? Eu vou colocar desse jeito, uma condição psicológica, né? É um estado ali mental em que a pessoa se encontra. Acho que a condição é o termo mais apropriado, em que a pessoa, mesmo estando magra, né? A pessoa, mesmo estando magra, ela acha que ela tá gorda, né? Que ela tem que emagrecer. Ela se olha no espelho, não gosta daquilo que vê, e aí ela faz alguma dieta, né? Começa a fazer algum tipo de exercício, começa a buscar soluções para emagrecer, para perder aquele peso, né, que só ela consegue ver que ela tem. Então, foi o meu caso, né, cara. Isso aconteceu comigo em 2023, metade do ano que eu desenvolvi. Na verdade, eu já tinha isso antes, só que era uma coisa, não era muito acentuado, né? Não era uma essa doença não se manifestou em mim da mesma forma que aconteceu em 2023, porque pra quem não sabe, claro que não sabe, né, cara, não falei pra ninguém, eu era gordo, né, cara, eu era obeso, né, eu era obeso, eu cheguei a pesar 110 quilos, né, então eu era bem gordo, e aí isso aí em 2018, né, e aí eu comecei a fazer exercício, né, o que acontece, né, quando a pessoa quer emagrecer, e aí eu perdi 35 quilos no total, 35 quilos, né. Eu acho que em um espaço de 6 meses, cara, eu perdi isso, então foi rápido até, né, porque eu não moderei, eu cortei de vez tudo que eu comia, né, não foi uma moderação, foi cortar, foi uma mudança radical, extrema, eu só cortei, parei de comer as coisas que eu comia, comecei a fazer exercício, me alimentei melhor, comecei a me alimentar melhor e a mudança veio naturalmente. Eu perdi 35 quilos num espaço mais ou menos aí de 6, 5 meses, né. E desde essa época, né, cara, que eu emagreci, antes disso acontecer, desse processo de emagrecimento acontecer, eu comia muita besteira, cara. Tipo assim, era um nível, mano, assim, extremo de comer besteira, né. Eu comia, às vezes, um pacote de bolacha, cara, de bolacha recheada, eu comia sozinho, eu comia sozinho. Às vezes tinha dia que eu comia 3 pães por dia, colocava 2 fatias de mortandela e 2 fatias de queijo, colocava manteiga pra caramba, apertava o pão assim, cara, a manteiga chegava a escorrer do pão, sabe, aquela manteiga derretida junto com o queijo. Minha mãe acordava às 5 horas da manhã, eu estava lá jogando e comendo, devorando tudo, parecendo um monstro, entendeu, devorando tudo que tinha no armário. Eu tinha aqui no guarda-roupa, mano, tinha uma sacola cheia de biscoito, velho, cheia de bolacha, de chocolate, uma chacola, ó, sacola, que era só pra mim, né, mano. Aquilo lá era minha despensa pessoal, só eu comia aquilo lá. Minha irmã até chegava a reclamar, né. Minha irmã ia comer alguma coisa e não tinha nada. Ela abria, assim, o pote pra comer alguma bolacha e ficava brava: "Pô, não tem nada aqui. Esse moleque aí come tudo, vai comer a casa toda, vai devorar todo mundo aqui dentro de casa". E eu não deixava nada pra ninguém, mano. Eu era gordo e egoísta, né. Mas aí, cara, com o tempo, né, eu fui percebendo, assim, eu tinha um amigo na época, a gente não é muito próximo hoje em dia, mas enfim, naquela época ele começou a emagrecer e eu me senti meio que incentivado, né, motivado, né, precisei ver uma pessoa passar pelo processo na minha frente para eu me incentivar, e aí eu resolvi tentar emagrecer e acabei conseguindo. E aí desde essa época, cara, eu não comi mais nenhum tipo de besteira, eu cortei, mesmo quando eu emagreci, eu tinha esse medo de voltar a comer bolacha, porque eu desenvolvi anorexia, cara, né, não era uma coisa que se manifestava de forma concreta, assim, quero dizer, não era uma coisa extrema, né, não foi uma coisa muito acentuada no começo, eu só simplesmente não comia sorvete, doce, chocolate, refrigerante, eu fiquei anos, literalmente anos, cara, deixa eu contar, 2019, 20, 21, mano, cara, eu vou dizer que eu fiquei 4 anos, cara. Eu fiquei 4 anos sem beber refrigerante, literalmente, tá. Não tô falando assim, não, bebi um copo aqui e ali, né, bem espaçado, bebi um copo a cada 6 meses, não, velho, eu 4 anos sem colocar, né, refrigerante na minha boca, no meu ingerir no meu sistema, e é isso aí. Mas é porque eu tinha um medo, né, cara, eu tinha medo, será que, mano, se eu comer essa bolacha e eu ganhar algumas calorias, caramba, vou ficar gordo de novo. E com essa
com esse pensamento, com essa possibilidade de eu ganhar algumas calorias e, sei lá, ficar gordo magicamente, né, de novo, que é uma coisa que demora, né, cara, não é do dia pro outro. Mas eu tinha essa percepção distorcida. Eu começava a pensar, caramba, cara, aí o pessoal vai me zoar de gordo e vou me ver no espelho, vou ver que eu tô gordo, não vou gostar de como eu tô, as roupas que eu tô usando agora não vão ficar tão legais em mim, porque eu vou ficar gordo, a estética vai ficar feia, eu já, só com o pensamento, cara, de comer aquela bolacha, já desencadeava essa série de pensamentos junto, né? E aí eu me privava totalmente, né? Me privei de comer qualquer tipo de besteira, parei e isso perdurou por muitos anos, né? Foi de 2019 até 2023. 2023 foi a época assim que, cara, aconteceu um acidente, velho. Eu considero isso um acidente até hoje, né? A minha avó, ela. Quer dizer, minha avó. Eu, né? Quando eu, 2023, velho, tá fazendo porra nenhuma da vida. Eu comia lá na minha avó, pegava comida lá embaixo e, tipo, ela colocava muita comida, velho. Ela colocava, tipo, 2 pratos de comida em um só. Literalmente, 2 pratos de comida em um só. Ela fazia isso, tá? E eu comia tudo isso, né, cara? Eu comia tanto que meu coração, eu confesso que chegava a ficar acelerado depois de eu comer. Eu me lembro, velho. Ficava acelerado, mano. Porque meu sistema começava a trabalhar, meu organismo, meu intestino. Acho que começava a bombear mais sangue, sei lá. Obviamente, né? O coração acelerou. E eu comia tudo, velho. Depois ainda comia uma bananana desse tamanho, velho. Uma banana do tamanho desse controle, velho. Eu comia, mano. Uma banana assim, ó. Do tamanho desse controle, mano. Eu comia. A banana gigante. E, mano, e aí eu tava em casa, não fazia exercício, tava numa época bem sedentária assim da minha vida, não fazia nada, eu ficava sentado e comendo, aí eu comecei a ganhar peso. Aí eu realmente estava engordando, não foi coisa da minha cabeça. Eu poderia até colocar fotos aqui, mas eu acho que não vou colocar não, cara, porque senão eu vou ter que colocar fotos de quando eu tava com anorexia, cara, e eu tava parecendo uma caveira, né, velho? Eu não, acho que não vou colocar foto não, cara. Sei lá, mas enfim. E aí eu ganhei muito peso, velho. 35. Quer dizer, 35 não. Deixa eu ver. Eu ganhei uns 20 quilos, mano. Sempre, quando eu emagreci, eu mantive aquela base de 75 quilos, 74. E aí, quando eu comecei a engordar, eu lembro que eu cheguei aos 85 quilos, 84. Então, eu ganhei 20 quilos. Eu não tava gordo, assim, no sentido pleno da palavra. Eu tava com, assim, bem distribuído, né? O pessoal fala assim, bem distribuída, assim, a massa pelo corpo, porque eu tenho 1,86, tava pesando 84 quilos, 83 por aí, então não tava assim, gordo no nível extremo, só tava cheinho, né? Fortinho. Mas eu não percebia isso, né? Eu não me via no espelho, só ficava em casa, cara. Eu nem tava foda-se, não me via no espelho, então eu tava ignorando essa parte aí, né? Então, cara, o que aconteceu foi que chegou um momento em que eu comecei a perceber isso. Eu não sei exatamente, eu acho que foi mais pelo prato que eu comia. Um dia eu parei pra ver o prato que eu comia e falei, cara, é muita coisa, velho. E aí eu acho na mesma época eu percebi de alguma forma que eu tinha engordado, né? Me notei que eu tinha engordado, de alguma maneira, sei lá. E aí eu comecei a tirar a comida, velho. Primeiro dia que eu comecei a notar a quantidade que eu tava comendo e quanto estava fazendo eu engordar, eu comecei a tirar. Cada dia mais eu ia tirando, 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 até que eu não sabia mais o que era muito ou o que era pouco. Eu perdi essa noção de quantidade, ficou meio distorcida, né? E aí, mano, eu comecei a comer muito, muito pouco mesmo, cara. Eu comecei a comer pouco. Vou beber água aqui, cara, porque minha garganta tá seca. Pera aí. Bebe água aí também, velho. Eu comecei a comer muito, velho. Quer dizer, comecei a comer menos, comecei a comer menos, fui tirando cada vez mais é, comida, né? Mais quantidade de comida. Aí quando eu fui ver, eu tava com isso aqui no prato. E eu também não percebia que eu tava comendo pouco, né, cara? Você vê, por isso que eu falo que eu sou meio burro, sou esquizo, né? Não percebia, cara. Não, sem noção, né? Essa é a famosa anorexia. É como se fosse uma coisa com vida própria, né, velho? Ela se manifesta ali de forma inconsciente e ela começa a agir e você não percebe, né? Deram o nome dessa obsessão por emagrecer de anorexia, né? Então, vamos usar esse termo, né? Anorexia. E ela se manifestou assim, cara, na sombra, né? Eu nem percebia que eu estava fazendo isso. Só fui tirando comida e chegou a um ponto que eu comecei a emagrecer, velho. Mesmo sem fazer exercício, a dieta que eu tava fazendo, a dieta inconsciente, né? Era tão extrema que eu comecei a emagrecer. Eu falo inconsciente, cara, porque pra mim aquela era aquela quantidade de comida
que eu comecei a comer, que era menor, bem menor comparado ao que eu estava comendo, para mim era a quantidade exata. Na minha percepção, era a quantidade necessária de comida que eu precisava ingerir no meu corpo para não ficar com fome nem nada. Mas era exatamente o contrário, cara. Era muito pouco, velho. Era muito pouco, eu tava comendo muito pouco. E isso, né, inevitavelmente afetou o meu corpo também. E especialmente, né, o intestino, óbvio. O que aconteceu? Comecei a ir menos no banheiro. Não tinha o que meu corpo botar pra fora. Tá entendendo? Comecei a fazer o famoso cocô de cabrito, mano. Sabe o que é o cocô de cabrito? Pesquisa aí, cocô de cabrito, velho. Quem está com nojo agora, me desculpa, mas é isso, velho. Cagar bolinha, mano. Cagar bolinha. Assim, sabe? E com muita força, cara. Sabe aquele vídeo do cara cagando assim, a cabeça dele fica inchada e vermelha, explode? Eu tava tipo assim, velho, no banheiro, fazendo muita força pra sair alguma coisa. E quando conseguia sair, era 5, 4 bolinhas. Tamanho, sei lá, de uma bolinha de queijo, entendeu? E eu quase me matava, mano. Quase explodia meu cérebro fazendo força. Ficava vermelho assim na privada. E aí, pra mim era normal, né? Sei lá, mano. A maioria das pessoas, cara, nem percebe quando caga, né? É uma coisa natural. Tem pessoa que tem prisão de ventre forte e você pergunta pra ela: você foi no banheiro? Qual foi a última vez que você usou o banheiro? A pessoa, nossa, mano, agora que você perguntou, nem lembra, entendeu? Então a pessoa é uma coisa que é natural cagar, a pessoa nem lembra. E aí, mano, eu nem liguei pra isso então, né? Nem liguei, nem dei conta, nem fiz questão assim. E eu percebi, cara, agora lembrando, né? Relembrando tudo o que passou, que o universo me deu meio que um sinal naquela época, né? Porque eu lembro que a minha mãe chegou pra mim e isso eu não tinha falado pra ela que eu estava comendo pouco, não tinha falado pra ela que eu estava cagando bem pouquinho, eu não tinha falado nada pra ela, minha situação. Mas ela chegou pra mim e mostrou pra mim assim uma imagem, né? A imagem que ela tinha visto, a publicação lá no Facebook, no Instagram, sei lá. Ela mostrou pra mim e falou: "Olha aqui, ó. Se você". Aí tinha várias imagens, né? Em uma só, né? E lá na imagem tinha vários tipos de cocô, né? Ilustrados assim. Ela falou pra mim, ó, tá vendo, Igor? Ó? Se a pessoa tá defecando assim, dessa forma, é porque ela tá com isso, isso e isso. Tá vendo, ó? Se. Eu vou falar cocô, né, velho? Se o feto. Feto? Não, é feto que fala. É feto, né, velho? Foda-se. Se o cocô dela tá saindo assim, desta maneira, com este formato, significa que provavelmente ela deve estar com isso, ou que ela não está se alimentando direito. E, por coincidência, tinha lá foto, né? Mesmo formato que eu tava fazendo, de cabrito. E aí eu vi na hora e falei, caramba, velho, será que ela sabe, mano? Ou será que, mano, que negócio estranho, né? Porque coincidiu com a minha situação, né? Parece que foi um aviso, sei lá, de alguma coisa do universo falando pra me parar. E eu, foda-se, continuei, né? Eu vi assim, ah, tá, legal, e não liguei, não dei muita importância, continuei. Isso por causa do medo extremo que eu tinha de engordar, cara. Do medo extremo. E aí isso continuou por mais meses, cara. Isso aí começou em maio, eu lembro muito bem, foi exatamente em maio. E, mano, eu fiquei tipo, vamos ver, 6 meses nessa aí, cara. 6 meses. Começou comigo fazendo uma dieta, sem fazer exercício, e evoluiu. Essa doença evoluiu até o ponto que eu comecei a fazer exercício, né, cara? Eu não saí de casa, fazia em casa mesmo. Tinha uma bicicleta aqui, né? Aquela bicicleta ergométrica. Eu ficava em cima da bicicleta, 1 hora, todo dia, 1 hora e meia, 1 hora. Eu vou colocar a foto aí. Eu vou colocar a foto, cara. Na foto vai ter lá no painelzinho que tem na bicicleta, né? Numa telinha que eu cheguei a perder, né? Calculou lá a bicicleta, 921 calorias, se eu não me engano, ou 1.000 calorias, cara. Isso no cálculo da bicicleta, né? Provavelmente era isso mesmo, porque eu terminava todo suado e ficava 1 hora em cima daquilo, fazendo numa intensidade assim alta, né, cara? Tava fazendo negócio com intensidade, não era uma pedaladinha. Fazia toda a velocidade, a todo vapor, 1 hora e meia, 1 hora por dia e tava perdendo 1.000 calorias, 900 calorias por dia. E aí, mano, bicicleta, 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 todo dia, comendo pouco, coisa de louco, mano. Eu tava acabando comigo mesmo, me destruindo, destruindo minha saúde e eu não me dei conta. Pra mim era uma coisa normal, era o que eu precisava fazer pra não engordar. E se chegasse 10 pessoas e falassem pra mim, cara, que eu tava muito magro, que eu tava com anorexia, que eu tava com alguma doença, algum problema, eu ia falar: "Você tá louco, mano? É isso que eu tenho que fazer pra não engordar, cara. Você não entende, sai daqui". Foi o que aconteceu. Um dia eu tava sem camisa assim, terminei de fazer bicicleta, tirei a camisa. Meu pai olhou pra mim e falou: "Mano, você tá muito magro, mano". Não falou, mano, meu pai não fala, mano. Ele falou: "Igor, você tá muito magro, você tem que ir no médico, tem que passar num clínico, você tem que fazer alguma coisa. A médica vai falar que você tá com alguma coisa. Ela vai falar, porque olha como você tá".
Aí eu falava assim pra ele, sabe? E sabe o que eu pensava, cara? Sinceramente, eu pensava, meu pai, ó, meu pai é, pô, gordo, come besteira, não sabe de nada. Ó, o estado dele quer falar de mim. Claro que ele não me entende. Ele não me entende, pô. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não quero ficar que nem ele, gordo assim que nem ele. Eu quero ser magro, não quero voltar a engordar, não. E aí eu ignorei o que ele falou, o que minha mãe falou também. Ela também falava que eu tava muito magro, falava, sai dessa bicicleta, sai de cima dessa bicicleta. Minha mãe também falava. E eu continuei, né? E aí, cara, mano, acho que eu vou ter que fazer duas partes desse vídeo, tá? Acho que eu vou ter que fazer o vídeo em duas partes aí. Mas enfim, é isso aí, velho. E aí, passou o tempo, eu continuei fazendo bicicleta até que os efeitos vieram, né, cara? As famosas consequências aí dos seus atos que uma hora ou outra acabam surgindo. E no meu caso foi uma coisa assim desastrosa, velho. Desastrosa. O que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, não foi desastrosa assim no sentido, caramba, vou morrer. Ai, meu Deus, vou morrer, doença terminal. Mas foi uma coisa que me afetou muito, cara, porque eu fiquei muito estressado com isso. Foi uma coisa chata de lidar. Foi uma coisa chata de se lidar, viu? Horrível. Na minha visão, né? Cada pessoa reage da sua maneira, mas pra mim foi assim. Eu desenvolvi, mano, tipo assim, um caso extremo de problema no intestino, né? A primeira coisa assim que eu senti, né, foi uma prisão de ventre extrema. Eu fiquei duas semanas sem ir no banheiro, 17 dias, eu acho. 16 ou 17 dias, ser mais exato. 2 semanas sem ir no banheiro, cara. E comendo, viu? Não pode falar que eu não tava comendo, não. Ah, mas você não tinha nada pra botar pra fora? Não, eu tava comendo bastante, cara. Justamente pra tentar fazer o meu intestino começar a trabalhar, se movimentar, pra eu tentar ir no banheiro. E não saía nada, mano. 2 semanas. Eu não consegui ir naturalmente. Eu só consegui ir porque eu tomei laxante. É 46 o nome do laxante que eu tomava. É um laxante irritativo. Eu pesquisei bastante sobre o assunto na época, tá? Então eu sou. Assim, tenho um pouco de conhecimento, né, cara, em laxante, pra você ver, né? É o tipo de conhecimento que eu tenho. Comecei a tomar muito laxante. Comecei tomando laxante irritativo, aquele tipo de laxante que irrita a parede do intestino, que tem o osmótico e o irritativo, né? Eu tomei irritativo, que irrita a parede do intestino. Eu tomei dois de uma vez, cara, pra sair tudo. E eu fiquei, ó, papo de 2 horas no banheiro. E eu lembro que foi horrível, cara. Eu ficava lá e eu. Mano, saiu tudo, saiu tudo. Minha barriga tava assim, grande, inchada, e no final tava bem magrinha, né? Só sobrou água. E aí eu fiquei lá, papo de 2 horas, 1 hora e meia. E eu doía, e eu lá sentado, sentado. Aí eu achava que tinha terminado, né? Que o efeito do laxante já tinha passado, já tinha feito ali o trabalho. Aí eu levantava e minha barriga começava a doer. O pé da barriga começava a doer muito, o pé da minha barriga. Eu tinha que me abaixar, né? Ficar me agachando e fazer vários exercícios para movimentar ali a área do intestino, para fazer sair mais. E eu passei por isso aí, mano, durante um bom tempo, viu? Fiquei vários dias tomando laxante irritativo, minha família não percebia, né? Pra eles era normal, só tomar um laxante já era. Eu também não expus minha situação pra eles e no comecinho eu também não tava muito desesperado, cara. Eu não estava desesperado no começo, entendeu? Eu tava levando numa boa, eu não tava nem ligando, na verdade, entendeu? Era uma coisa chata que me irritava, mas eu não tava dando muita importância pra isso. Foi só depois que eu comecei a tomar mais noção, né, cara, da situação e ver o que tava acontecendo. E aí, passou um tempo, cara, e não voltou ao normal, né? Eu continuei fazendo bicicleta nessa época, velho. Continuei fazendo bicicleta, pelo que eu me lembro. E eu não associei, né? Porque é burro pra caramba, né? Não associei a minha alimentação defeituosa, né, com o problema que eu estava passando. Eu não associei as duas coisas. Não percebi o efeito nem a causa, né? E aí, mano, isso aí foi, acho que em novembro que eu comecei. Esse problema surgiu em novembro, então eu fiquei 6 meses nessa rotina de dieta e exercício intenso. E aí fiquei esse tempo aí. Quando chegou em novembro, cara, eu passei por esse problema de intestino. E aí depois eu comecei a ficar mais nervoso, velho, porque eu vi que realmente era um problema a ser tratado. Comecei a pesquisar, né? Tive que passar no médico. É, Eu lembro que na época, velho, eu passei
Fiz endoscopia, né, colocaram uma câmera no meu estômago pra ver se tinha alguma coisa lá. Eu sabia que não ia dar nada, cara, porque eu já tinha pesquisado sobre o assunto. Eu sabia que não era nenhum pólipo que estava impedindo, né, pólipo é tipo um carocinho, né, que estava impedindo as fezes de passar. Ah, é fezes, cara, eu ia falando feto, mano, eu falei feto, é fezes. Que estava impedindo as fezes de passar. Não era pólipo nem nada, era realmente um problema na mobilidade do meu intestino, né, cara, era a mobilidade que estava muito lenta. Aí eu passei, fiz endoscopia, né, no ano novo, cara, foi horrível. Eu lembrei que eu comecei a tomar chá, eu até esqueci o nome do chá, cara, mas era um chá aí que você toma e faz sua barriga revirar, um chá horrível que fazia a barriga doer muito. Eu estava tomando esse chá toda semana, velho, toda semana eu tinha que tomar esse bendito chá, bendito não, maldito chá, tinha que tomar esse maldito chá pra poder ir no banheiro. Eu tomava, minha barriga doía muito, doía pra cacete minha barriga, e é só assim eu conseguia ir no banheiro. Não conseguia ir naturalmente, não conseguia de jeito nenhum. A mobilidade do meu intestino ficou muito lenta. Mas é isso aí, cara. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui em 2 partes, cara, tá? Bom, mas enfim, eu vou continuar, só vou cortar, tá? Essa aqui vai ser a primeira parte e eu vou postar os 2 no mesmo dia, provavelmente. Mas é isso, velho. E na próxima parte eu vou falar, né? Eu vou falar como que se seguiram os próximos meses, tudo que aconteceu. E é isso aí, porque o negócio foi extremo, mano. Foi extremo. Fui no médico, quase desenvolvi um caso aí de. Um caso aí de problema grave, né, cara? Gastrointestinal, que a comida não passava, a comida que eu comia, né, que eu ingeria, ficava presa no meio do meu peito, assim, né, no tubinho do intestino. Não no tubinho, né, cara, mas ficava presa aqui, parece que no peito, e não descia. Aconteceu isso comigo, né? A comida não descia, cara. Tava muito devagar a minha digestão, quase desenvolvi um problema crônico, né? Mas é isso, mano. Fazer em 2 partes, mas se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e é isso aí, velho. Tá ligado? Beleza. Depois eu gravo a segunda aí, vou postar tudo no mesmo dia, mas fiquem ligados aí que vai sair no mesmo dia, beleza? Valeu.